Meus queridos amigos da Rádio Caxias, que alegria estar com vocês mais uma vez, numa ocasião em que a cidade comemora os 100 anos do glorioso Esporte Clube Juventude. A gente que tem laços muito profundos e que em determinado tempo da vida desejou viver intensamente o futebol e o clube, fica muito feliz de poder fazer um programa com uma pessoa que conhece bem a história do Juventude. E eu pensei bem como poderia homenagear o Juventude nesta data, nesse período, e poderia ter convidado vários dirigentes, tenho grandes amigos, dirigentes antigos, novos, jogadores, pessoas que atuaram no clube, mas eu fiz questão de trazer hoje aqui uma pessoa que atravessa a história de Juventude. Ele é um corte na história de Juventude. Não tem cargo nenhum no Juventude, mas que entrou no Juventude há 74 anos. Um homem que conviveu na época da Quinta dos Pinheiros, conviveu com Alfredo Jaconi, um homem que trabalhou em todas as funções dentro do clube, atuou nas diferentes funções dentro do clube, até hoje é um apaixonado, se emociona com muita facilidade. Eu vou ter alguma dificuldade para conduzir essa entrevista, quero que vocês perdoem se em algum momento a gente se emocionar demais. Mas eu queria apresentar para vocês a figura... 86 anos de idade, uma figura notável, seu João Batista de Souza. Quando ele começar a falar, a torcida do Juventude tenho certeza que vai identificar quem é, porque ele não esconde as coisas que pensa sobre o clube, mas acima de tudo demonstra sempre o amor e o carinho que ele tem pelo clube. Então eu quero apresentar a vocês o seu João Batista de Souza. Seu João Batista de Souza. Uhum. É uma alegria para mim, para nós da Rádio Caxias, estarmos aqui com o senhor hoje. Uhum. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua história. Quem é o senhor? Paulo, tu é uma pessoa estimável para mim. Tu se criou lá dentro da Juventude junto comigo. Mas em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns à Rádio Caxias, que é a única rádio que nós temos dentro de Caxias, que acompanha o futebol de ponta a ponta, de passo a passo. Então, eu desde guri que eu acompanho a Rádio Caxias do Sul. No tempo que a rádio era lá hoje onde antiga, ali na Júlio de Castilho. Clube Guarani? Ali. Não era no Guarani, era mais pra cá. Ah, no do City Hotel. Isso mesmo, Paulo. Mas, Paulo, por aí que eu queria desejar que a rádio continue, a Rádio Caxias, que ela continue como ela é, com facilidade, trabalhando de acordo com ela é. Se ela tem que falar, se ela tem que criticar, tem que criticar, tem que elogiar, tem que elogiar. Então, o problema, Paulo, eu quero que justamente tu me passe as perguntas que tu tem que me fazer. Perfeito. De onde é que o senhor veio? Eu nasci em Santa Catarina, nasci em São Joaquim. Então, eu já vim verde de lá. Eu já vim verde de lá. Eu já vim verde de lá. Então eu cheguei aqui, eu era guri, nós era tudo uma gurizada pequena, viemos trabalhar para cá. Nós tinha fazenda lá fora, tinha campo lá fora, meus pais, meus avós, mas não souberam segurar, botaram quase tudo fora. Mas não importa, isso é outra coisa. Isso é detalhe. Isso é outro lado. Bom, então... Aí eu estava vendendo jornal, vendendo Pioneiro, e o falecido Alfredinho, ali perto da catedral, ele me chamou: guri, vem cá, me dá um Pioneiro aqui. E ele trabalhava com cachá, ele tinha uma lambretazinha, não era lambreta, era uma... Motociclo? Isso, justamente, Paulo, tu acertou. Então, aí ele me chamou. Eu fui lá, entreguei o jornal para ele, quanto é que é? Mas nem eu me lembro que preço era uma bacatela. Que era ali na entrada, onde era a antiga Casa Gaúcha.
Não sei se tu conheceu ali. Sim. Uhum. A fábrica era ali. Então eu ia lá pegar os pioneiros, eu e um lote de gurizada, meus irmãos, tal. Aí ele foi e disse assim pra mim, escuta, guri, tu não quer trabalhar comigo lá na Juventude? Digo, olha, ô Jacone, eu já conhecia ele, assim, de nome. Digo, olha, por que não? Posso, por que não? Diz, eu quero saber o que tu é. Diz, eu quero saber, tu é do Flamengo ou tu é da Juventude? Não, senhor, eu já nasci verde. Eu já sou juventudista desde gurizinho, desde os 12 anos. Diz, pois é isso que eu quero. Então, daqui para diante, tu vai ser meu mandalete, meu secretário. Para tudo quanto é coisa que eu mandar, tu vai ter que fazer. Digo, vou, com muito prazer. Então, Paulo, a minha história do Juventude é essa aí. Começa com Alfredo Jacone. Alfredo Jacone. Aí comecei a trabalhar. Como é que era o campo do Juventude naquela época? O campo de Juventude, para te falar a verdade, usar uma expressão meia boba, meia besta, era um potreiro. Essa que é a verdade. Era um banhado. Era de alambrado, não tinha, tinha um corrimão, aliás, era de corrimão. E então, dava jogos bons. Aí tinha o estádio velho lá, o pavilhão velho. É verdade que desculpa ele interromper. Não está interrompendo nada. É verdade que aquele campo era tão molhado em no canto de lá, era muito molhado, né? O jogo acontecia quase sempre pro lado de cá. Mas Deus o livre, Paulo, tu nem queira saber que lá era uma atoladora. Que lá era uma atoladora, Paulo. E tem um posto d'água bem no canto, lá em cima, que tu deve saber, tu conhece bem lá também. Uhum. E aquele posto foi fechado. E a casinha, uma casinha verde, baixa, era a concentração, era tudo lá dentro de Juventude, era aquilo lá. Tinham as caixas d'água, que então aquelas caixas d'água tinha que encher elas. Aí o Alfredinho, aquela bela pessoa, que eu me lembro até hoje dele, ele me queria muito bem. Ele me chamava, agora eu vou dizer, ele me chamava Bacariano. Diz, Bacariano, tu vai cuidar das caixas d'água, vai ver como é que tá as caixas d'água. Tem água ou não tem? Tem que carregar para depois o jogador tomar banho. Tudo bem, Deus? Aí, no verão, não era preciso esquentar água. E no inverno, tinha uns tachos de antigamente que tinha 4 pernas. E aqueles tachos, ele ganhava lá dos fazendeiros aí para fora, que era juventudista, davam aqueles nó, ele mandava eu rachar no meio, eu rachava e botava por baixo. Então, para esquentar a água. Quando a água estava fervendo, eu chegava e dizia para ele, Fredinho, digo, olha, tem que me arrumar um lá para mim, que eu vou subir a escada para me alcançar a água lá. Que eu não posso. Ele arrumava. Aí eu enchia as caixas d'água de água quente, para o jogador tomar banho. Depois, saía dali, o falecido Alfredinho aí me mandava para aqui, mandava para ali, tudo bem, ia para o chão. Aí ele dizia assim para mim, diz, tu faz o seguinte, tu pega, tu cuida das caixas, porque as caixas não podem ficar sem água, porque os jogadores são bastante jogadores. Digo, não, eu sei disso, Alfredinho. Eu era guri, mas ele me queria muito bem. Então ele sempre me dava alguma coisa. Ele não me dava grande coisa, mas sempre me dava alguma gorjeta, alguma coisa. E até hoje eu sinto a morte dele. Até hoje. Ele foi fazer cobrança lá onde era a antiga cervejaria Brahma. Pérola. Foi fazer cobrança. Leonardelli, né? É. Foi fazer, ele era cobrador, ele era tudo. Ele era que nem eu. Nós era tudo lá dentro, eu e ele. Aí ele pegou e foi fazer as cobranças. Ele tinha uma pastinha, ele foi fazer uma cobrança lá. Chegou lá, quando ele passa por perto de umas correias, que aquelas correias, tu sabe como é que é, né, Paulo? Uhum. São largas. E elas têm um vento. Acionava as rodas. Mas chama a pessoa, chama. E não é que o homem facilitou, ele passou por perto de uma correia daquela e aquele vento chamou ele. E ele passou por baixo da correia, homem do céu. E foi saiu esmagado lá praticamente. Em cima, já quando caiu morto lá.
Aquilo para mim foi o maior sentimento. Chorei que nem uma criança. Até hoje. Até hoje. Era, Então, Paulo, era o seu protetor. Essas são as respostas que eu estou te dando. Hoje o posto, que está fechado lá agora, aquela água que verte por baixo, é uma água que é uma maravilha. Outra coisa, tinha o Rio do Tega. Chegou a conhecer o Rio do Tega? Sim. Pois passa ali, bem do lado do campo de juventude. Passa ali. Então, naquele tempo, não importando que a expressão, é uma expressão meio chata, mas eu vou dizer, chamava de latrina. Então, tinha uns postes, tinha duas coisas, que ali era fechado. Era o banheiro. Banheiro. Isso, Paulo. Tu acertou. Aí, nós éramos um lote de gurizada, muito sapado, guri é guri. Aí nós cuidava da turma, e até senhoras lá também. Mas naquele tempo não ia mulher no campo. Não ia, certo. Que nem vai agora. Só os homens. Aí eu ficava na frente, eu era o cabeça. Eu só fazia assim, vamos. A turma vinha tudo de atrás de mim. Nós passávamos por baixo lá. E lá naquele canto até hoje ali, tinha uma árvore lá, te lembra daquela árvore? Uma árvore grande. Nós se empilhava tudo naquela árvore lá. E ali do lado, hoje, onde está os camarotes, tu conheceu aquilo ali. Tinha uma laje, te lembra? Sim. E tinha uma laje, começava lá e ia terminar lá dentro. Foi bloqueado tudo, foi tirado tudo. Então, o estádio de juventude naquele tempo era a Quinta dos Pinheiros. Depois, quando o falecido Alfredinho subiu, aí ficou com o nome dele, Alfredo Jaconi. Alfredo Jaconi. Ele ficou com o estádio Alfredo Jaconi. Mas ainda era a mesma estrutura, estava só cobrindo, tirando, era a mesma estrutura. O senhor pode me dar um minuto para nós fazermos o intervalo? Posso. Então tá, porque eu até vou juntar uma parte do que o senhor está falando com uma memória que me veio agora, um insight que me veio agora, que Dante Andrés falava sobre aquele o rio ali, Paulo. Etc. Tá? Paulo, tu tá aí para me fazer as perguntas que tu quiser, Paulo. Tá bom, querido. Para responder, pode fazer. Te agradeço muito. Nós vamos ao intervalo. Hoje é um Caxias Memória Especial em homenagem aos 100 anos de juventude, com uma figura notável, pelo que vocês estão vendo da história aqui, João Batista de Souza, um catarinense que veio para cá, se apaixonou e trabalhou pelo Juventude anos e anos. Tá bem? Nós vamos ao intervalo, voltamos já já. Meus amantíssimos ouvintes da Rádio Caxias, um programa Caxias Memória, cheio de emoção, com a história que está sendo contada aqui pelo Sr. João Batista de Souza. Esse homem viveu juventude os últimos 74 anos. Está com 86 hoje. E nós estamos aqui, me veio um insight, uma lembrança do Dante contando nas viagens da equipe esportiva da Rádio Caxias. Eu acompanhei ele em alguns momentos, em alguns jogos, em alguns anos. E recordo uma história que ele contava que quando ele era pequeno, ele ia pescar no Tega, ali ao lado do campo do Juventude. Justamente. Né? Justamente. Isso que não era só eles, que nos dias de calor, então, os que jogavam tinha uma quadra de futebol um pouquinho mais para cima, não era quadra, era um campinho, né? Justamente. O mesmo campinho, aliás, foi referido pelo padre Mário Pedrotti, que também jogava ali naquelas redondezas e depois iam tomar banho lá no Tega, ao lado do Juventude, né? Tá. Bom, eu queria que o senhor me contasse um pouquinho, nós já vamos continuar nessa história do estádio e do coisa, mas o que era ser jogador de futebol naquela época? Eles ganhavam dinheiro, como é que eles eram dentro da sociedade? Como é que funcionava? Olha, Paulo, eu vou te dizer uma coisa. Passou grandes jogadores por ali. Grandes jogadores. Passou o Godot, passou o Casareta, que tu conheceu, passou o Lori, passou o Homero Soldatelli. Cabecinha de Ouro, como chamava, Cabecinha de Ouro. Título do estádio, o nome do estádio de Flores da Cunha. E outros grandes jogadores que no momento é difícil a gente se lembrar. Uhum. Mas no Juventude passou ali, Paulo, grandes jogadores que jogavam com amor na camiseta do Juventude.
O Leonardo, aquela pessoa que perdeu uma metade da vista, casou com a filha do falecido lá do... Seu Zatti? Bom. Então, já tu tá me fazendo essas perguntas de grande... Canelinha, quem é mais que eu posso te dizer? O Canelinha, tem mais outro jogador que era genro do falecido Sartori, do Moratório, aliás. Que ele casou, eu encontrei ele com esse dia aí. O Liminha, um grande jogador, nunca Liminha. Mais eu vi o Liminha. Um dia ele me disse... O Liminha era ponteiro esquerdo, não era ponteiro esquerdo? Era. Tá. Baixinho. Dançava lá no CTG. Deus ali. No Rincão da Lealdade. Paulo, se eu for te contar a vida do Juventude, a história do Juventude, 1 ano é pouco para mim. É pouco para mim 1 ano. Mas eu sei que a gente não tem lá muito tempo para falar. Então, vou te dizer para ti que aquela velha guarda que nós tínhamos morreu. Então, essa nova geração que está vindo aí atrás, eles estão tentando melhorar a vida da Juventude. Que o Juventude não é clube para estar ali onde está. Não é. Um clube foi campeão brasileiro da Copa do Brasil, junto com o Lourusso, que amanhã eu quero dar um abraço nele. Tá. O outro é aquele que jogou aí também, que veio da Parmelac, o Cafu. O Cafu. O outro, que nunca mais nós vamos arrumar outro meia, igual o Laurinho, nunca mais. O Laurinho, ele vai estar amanhã lá, também vou abraçar ele. O Laurinho, aquele foi outro grande jogador, foi um merda. E assim no momento, Paulo, tu sabe que passa tanta coisa pela cabeça da gente, pela memória da gente, nem tudo a gente se lembra. Outra pessoa que me queria um bem tremendo, e o homem era o falecido Vili São Vito. O Vili. Tem outros mais e outros mais. O doutor Lívio Gazola. O doutor Lívio Gazola. Depois que morreu essa gente ali, o Juventude... Agora não adianta, Paulo, tá falando que já passou. Nós vamos falar daqui para frente agora. Os próximos 100 anos. Essa diretoria que está trabalhando, que eu escutei ontem coisa falando, o Idemor, eu vi o Idemor falando ontem, eu falei diretamente com ele, eu falei. Ele não pode dizer, ele está falando pelas costas, não é meu. Eu disse para ele assim, escuta, Paulo, Demore. Me diz uma coisa, para quê? Se nós fomos tão bem lá no campeonato, no torneio aquele de São Paulo, quase fomos vice-campeão, te lembra? Lembro. Que os guri. Gurizada, sim. Gurizada. Sub-21. Isso. Me diz uma coisa, como é que tu entregou a metade dessa gurizada pro Grêmio? Hoje está lá o Grêmio, bem dizer, é um Juventude. Aí ele foi e me respondeu o seguinte, diz ele assim para mim, ele me chamou de Vacariano, não vou dizer que não, me chamou de Vacariano, e eu vou te explicar por que eu fiz isso. Eu estava sem dinheiro para pagar os atrasados de jogadores. Ele está escutando isso aí. Ele está escutando, deve de estar. Ele falou ontem. Dizia, eu fui obrigado. Dizia outra coisa, de Juventude é um celeiro de jogadores. E de fato é. O trabalho social que é feito é impressionante, né? O Juventude é o único clube que forma jogadores. Tá na categoria A, né? Esse guri que tá aí, o Gustavo, veio daí da Colônia, Fazenda Souza. Esse guri, por infelicidade nossa, nós podíamos ter ganhado um dinheiro muito grande com esse guri. Mas quem machucou ele, arrebentou com ele, foi o Fernando, aquele do Grêmio. Aquele cara, até hoje eu não vou me esquecer. Ele vai numa disputa de bola e ele deu o dibo no Fernando e o Fernando entrou para digitar e deu no tornozelo dele. Estourou com o rapaz. Aí nós já estávamos aí. Foi, virou e mexeu. Já estava negociado, inclusive. Já estava negociado, Paulo. Nós ia ganhar uma nota, mas ainda vamos ganhar ainda. Tem outros jogadores. Ontem o Demônio ainda disse, né? Tem outros jogadores aí também.
Então o Edmor, não dá para condenar o Edmor. Porque o Edmor está fazendo o que ele pode. Isso. Primeiro eu critiquei ele, hoje já estou dando elogio. E essa diretoria que tem aí, agora está fazendo o que pode. Porque o futebol brasileiro está muito tracionado. E o culpado disso tudo aí, sabe quem que é, Paulo? Quem? É aquele negrão lá, o Pelé? O Pelé. Esse que é o culpado de tudo isso aí. De hoje os clubes não segurar mais jogador nenhum, é por causa dele. Por causa do Fernando Henrique, que foi presidente e botou ele de ministro lá. Tá? Então, ninguém sabe, ninguém quase. Não foi. Como que não foi? Eu entendo futebol, porque eu joguei futebol também. Ah, é? Fiz minhas peladas. Mas conta como é que era, que posição jogava esse atleta? Eu jogava minha peladinha também. Paulo, eu jogava. E jogava no lugar do Laurinho. Ah, era meia? Meio de campo. Aquele meia... Só que naquele tempo, Paulo, não era profissionalismo. Certo. Tinha os aspirantes. E eu jogava nos aspirantes. Então... Quem era o técnico? Quando o senhor era... O técnico da seleção do coisa era agora no momento não me lembro. Tá. Outra pessoa que nós temos que dar muito valor para ele é o Pastelão. Que ele foi... Tu conhece, pá? Sim. Bom, tu se criou comigo lá dentro da Juventude. Paulo, é uma maior honra que eu tenho de estar falando contigo que tu se criou comigo lá dentro. Tu me conhece bem. Conheço. O Pastelão foi outro que também temos que dar o valor para ele. Outra pessoa é o Dante Andrés, que tu falou aí. O que vale a bola na rede. E a Caxias usou essa estática aí e vai até agora. É o slogan. E fui o enterro do grande comentarista, que era do Paulo, do Rodrigues. O Jimmy. Pai do Paulo, Jimmy Rodrigues. Fui. Eles grande estavam lá. Também. Eles me viram lá. Eu tinha obrigação. Eu sou assim. Fingimento, felicidade, mentira, gaburice comigo não tem, mano. Se eu sou teu amigo, sou teu amigo. Então, Paulo, eu quero te dizer o seguinte. A vida da juventude ruim já passou. Agora vai vir a onda boa. A fase boa. Daqui para diante. E eu vou dizer o seguinte, só peço lá no clube, vou pedir que o ano que vem forme uma diretoria boa, de peso, para botar o Juventude no lugar que ele merece. O Juventude não é simpatizante da Série D, não é. Um clube que disputou 13 anos no Brasileirão, que tu sabe, não precisa dizer. Campeão brasileiro da Copa do Brasil, junto com o Louroso. Foi vice-campeão do estado 5 vezes. Já pensou? Então é um clube que tem nome e tem história. Tem. Se a torcida do Caxias se considera grande, a nossa também é. Sem dúvida. A nossa também é. E os dois juntos são muito maiores ainda, são muito né? maiores. Verdade. Mas eu falo justamente no Caxias, no Juventude. O Caxias é eles, claro. eles. E nós apesar que eu tenho grandes amigos dentro do Caxias. Tenho grandes amigos. Eu posso pedir... Agora estão me dando os parabéns, aí na rua, meus parabéns pelo que o Juventude, o feito do Juventude dos 100 anos. Muito obrigado. Agora, aí no centro aí. Então, eu vou te dizer uma coisa aqui. Eu preciso fazer um intervalo. Se eu fosse falar contigo, eu falava a tarde inteira e ia te explicar muita coisa ainda da vida do Juventude. Mas deixa eu estar aqui naquele tempo. Mas parei um pouquinho. Eu preciso fazer um intervalo. Mas nós voltamos já para contar as coisas daquele tempo. Daquele tempo. Tá certo? Certo. Então tá. Criaturas que estão nos ouvindo, olha, é uma alegria ter a audiência de vocês e hoje aqui conversando com esse livro ambulante que é o seu João Batista de Souza, Não Há o que ele não saiba do Juventude, acompanhando a história do clube e a história das pessoas que trabalham no futebol, porque não tem em Caxias pessoa que tenha trabalhado no futebol, seja na imprensa, seja fora da imprensa, que não conheça esse homem. E é por isso que ele está aqui hoje. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos já, fiquem com a gente. Felizes, contentes, é assim que a gente se encontra hoje
fazendo esse programa especial sobre os 100 anos de juventude. E como disse aos senhores no início, poderíamos ter aqui centenas de outras personalidades para falar um pouco do clube. Mas a gente escolheu o seu João Batista de Souza, 86 anos, 74 anos de clube. Quando ele disse que eu nasci dentro do Juventude com ele, que eu trabalhei com ele lá. Isso criou mesmo comigo lá. Que eu tinha, naquela época, eu tinha chegado a Erechim, 15 para 16 anos. Isso, pretendia Paulo. ser jogador de futebol. Meu treinador era Irajá Carvalho, que me acolheu, indicado pelo professor Juliano Viegas. Eu acabei indo parar no Juventude na época do pavilhão, um pavilhão de madeira. Justamente. Então, e eu vi esta figura que está aqui comigo hoje, de um lado para o outro, era dia de jogo, eu não sei se ele só ajudava na bilheteria, se ele ajudava a recolher as roupas, porque naquela época se lavava roupa no estádio, aquelas camisetas todas penduradas. Tudo. Então, essas coisas, nesse sentido, eu quero dizer que eu tenho e que me sinto como ser criado junto com essa figura aqui, com essa figura humana espetacular. Eu, antes de chegar em Caxias do Sul, eu ouvi e acompanhei o Juventude ser vice-campeão. Estou falando de 1965. Em 75. 65, né? 75. E como é que era aquela turma? Porque tinha um time, até Everaldo jogava naquele time, né? O Partido Everaldo, o Partido Everaldo foi um grande jogador. Tu não precisa nem te dizer. Certo. Tu é uma pessoa também que tu já conhece um pouco a vida de juventude. Sim. Não precisa te dizer. Tu era um guri novo, mas um guri inteligente. Não por estar na tua presença, porque não é do meu costume de bajular ninguém. Comigo não tem fingimento, não tem falsidade. Comigo não tem mentira e nem gabulice. Tu é meu amigo, é meu amigo mesmo. Mas aí tem uma pessoa que eu não posso esquecer dele. É o Dr. Vili São Vito, que tu conhece. Sim, o senhor falou nele. Ele morreu, coitado do Vili São Vito. Que é o que está nós fazendo falta, hein? É o que está nós fazendo falta. E o outro é o Florian. Seu Júlio? Júlio Florian. Aquele homem deu 100 cadeiras para a juventude. Eu tinha a cadeira agora, doei para o clube. A minha cadeira que eu tinha, doei para o clube. Aí tem outro presidente. O senhor participou daquela história da construção do Juventude Constrói? Junto com ele, né? Junto com ele. Aí ele teve uma reunião lá no quartel e convocou o Mirto Machado junto com os conselheiros e o Flávio Barbosa. Parece que já morreu. Por incrível que pareça, Paulo, apareceu 3 lá. Então apareceu lá porque ele foi convocado. Tinha que dar explicação. Que era o Mirto Machado, que foi presidente. Nem vou falar. Certo. Bom, o outro era mais outros 2 que eu não me lembro quem era lá. E era eu que estava lá. E o coisa veio de Porto Alegre. Ele era lá, dirigente, lá junto com do Banco do Rio Grande do Sul. Te lembra dessa, que ele era gerente lá? Pois ele veio embora para cá. Quando ele ficou sabendo daquela confusão que criaram dentro do Juventude, que queria tirar o Juventude e deixar o Flamengo sozinho, ele veio de lá. E imediatamente ele chegou e fez uma convocação. Apareceu meia dúzia lá, 2, 3, e eu estava lá. Aí ele falou, explicou e tudo. Eu vou voltar para o Juventude e vou construir o estádio do Juventude. Tá lá. Eu vou construir o estádio do Juventude. E a única pessoa que eu tenho aqui dentro, que eu conto com ele, esse humilde juventudista que está aí, que era eu, esse é um humilde juventudista. Pois esse aí, tenho certeza que ele vai trabalhar comigo. Eu me levantei, doutor, o senhor fique tranquilo que eu nunca vou lhe deixar mal. Para Juventude nós fazemos de tudo. Se o senhor vai fazer, eu também vou fazer. Então, aí eu peguei, ele fez uma reunião lá e eu estava lá. Diz, olha, tu vai vender rifa. Vai vender rifa. Eu digo, pego. Peguei 10 talão de rifa
e coloquei tudo aí na cidade. Mas antes disso, Paulo, já que tu disse que eu fui tudo em Juventude, fui mesmo. Eu fui porteiro, eu fui guarda, eu fui dono cuidei do gente que eu botava para trabalhar lá, e outras coisas mais que eu fiz. Uhum. E tinha o tal de Mosfeto, de Mosfeto, que era muito juventudista, mas era perigoso. E eu botei ele a cuidar lá, naquele tempo era de madeira, aquelas paredes lá, de madeira. E eu disse para ele, tu toma cuidado com aqueles caras lá, porque lá entra gente bandido lá, entra gente armado lá. Tu toma cuidado. Tu não vai, ele andava sempre de faca, e andava a cavalo. Para fazer a guarda, isso mesmo. Você lembra dele, né? Digo, tu te cuida. Aí eu tava lá embaixo, aí me chamaram. Aí não me chamaram por nome, me chamaram Vacareano. Vacareano, corre aqui, porque o coisa lá tá lá embaixo, tá... Levou uma facada. Eu avisei ele. Disse pra ele que não era pra ele fazer isso aí. Aí agarrei, peguei, consegui pegar lá um guarda da polícia e botar lá pra cuidar lá. Consegui. Aí eu botei ele lá. Aí eu desci para baixo de novo. Aí eu vim cuidar lá da turma lá. Aí me disse um porteiro, que até hoje está vivo, o Bianchi, o nome dele, ele me disse para mim, olha, seu Batista, ele me chama Oswaldo, Batista, tem um aí que está pegando os ingressos, recolhe os ingressos e vai revender. De quem é ele? É o fulano de tal, deixa ele para mim. Aí eu chamei ele de lado, para não chamar atenção. Disse, escuta bem cá, como é o negócio aí? Como é que tu anda pegando os ingressos aí? Recolhe os ingressos, depois tu vai revender, meu? Que é isso? Tu tá roubando de juventude? Tá roubando! Yeah. Vamos parar com isso, né? Uhum. Aí, tudo bem. Aí, então... eu trabalhava com o Wilson, fui lá, eu e o Wilson Vitor. Eu lembro de uma época, que eu acho que é essa que o senhor está falando, que a gente entrava no Alfredo Jaconi e tinha não era vaso, era um garrafão. Um garrafão. Um garrafão que as pessoas colocavam ali a colaboração para o clube. Colaboração para o clube. Né? Na entrada. É dessa época, né? Outra coisa, não sei se tu sabe... Te lembra daqueles dois postes grandes que tem do lado ali agora, que agora não tem mais nada lá? Uhum. Aqueles dois postes grandes que tinha ali de eucalipto, que agora é a portaria, a entrada do sócio, saída, etc. E tal. Pois era ali que estava tal de patente, tal de latrina, era ali. Era ali. Que coisa. Então, outra pergunta, pode fazer. Eu só para os ouvintes entenderem, o Juventude teve um momento em que ele partiu para um grande empreendimento, que seria o Juventude Constrói, com o Sganzerla, que tinha construído o estádio do Ipiranga em Erechim. O Ipiranga constrói e aqui era o Juventude. Né? E aí havia todo um encaminhamento, a política toda caminhando a favor. E Leitão de Abreu, chefe da Casa Civil, isso mesmo, puxou o tapete do Juventude. E o Juventude passou por uma situação muito complicada. Né? Então, só para efeitos de registro da história, né? Eu queria resgatar isto, e a outra coisa de lembrar a figura do seu Silvio Cassina, né? Que foi aquele senhor que tinha... Cassina? Isso. Pois esse Cassina foi presidente, foi ele que arrebentou uma perna quando veio de Porto Alegre. Exatamente. Que veio de lá, que é onde o Leonardo estava junto. O Leonardo perdeu a metade da vista ali. Exatamente. Ali. Numa Kombi, estava numa Kombi. Aquele foi outro grande presidente, foi. Cassina. Aliás, até hoje eu entro lá na Casa das Armas, vão lá, me abraço, Zoba, tu é a nossa bandeira. Tu é a nossa bandeira. E é. E, bom, então, Paulo, eu vou te dizer uma coisa para ti. É a maior satisfação que eu tô. Aí o Volney, te lembra do Volney? Volney Rivoire? Sim, que é dentista? Sim, opa, jogou no Grêmio depois, né? Foi um grande jogador também.
Foi um grande. Nós vamos fazer um intervalo agora. Sim. E voltamos já para contar. Veja só, nós já estamos 100 anos contados até agora em 36, temos mais de 12 minutos. Sim. Mas nós vamos lembrar de mais histórias, porque é o que o povo quer saber. Tá certo? Certo. Então tá, nós vamos fazer um intervalo do Caxias Memória, hoje em homenagem aos 100 anos de juventude. E voltamos já. Fiquem com a gente. Amantíssimos ouvintes da Rádio Caxias, nós estamos chegando ao último bloco. Lamentavelmente, precisaríamos aqui um dia inteiro, mais de um dia, para a gente conversar, colocar. Eu tenho falado, nos últimos tempos, com mais frequência com o seu João Batista. E as histórias vão fluindo os nomes das pessoas. E vão fluindo o nome das famílias com quem essas pessoas se relacionavam. E vão surgindo fatos e episódios ligados ao clube, fora dele. Na verdade, o Juventude é uma grande paixão e uma grande família. Como também são as outras paixões que a gente tem, né? Mas nós estamos falando do Juventude. E eu queria retomar com o senhor aqui, se o senhor me permitir, ainda alguns nomes notáveis, mas uma dúvida, uma pergunta que eu estava lhe fazendo no intervalo. Sim. Muita briga em campo de futebol? Muito. É? Muita briga. O senhor já apanhou, já surrou? Como é que foi? Cansei de brigar, discutir, atirar rádio nos outros, ter que comprar outro rádio. Quando era o guri sabe como é que é, não? Tu sabe como é que é, não? Eu recordo do... Agora não. Hoje eu sou um juventudista completamente amoderado. Uhum. Hoje eu sou um juventudista amoderado. Hoje não tenho mais... A minha paixão pela juventude vai continuar como sempre. Amanhã eu vou estar lá, se Deus, se Senhor quiser. Fiquei conhecendo uma tia da Marilene, da rainha agora do centenário. Ah, sim, do centenário. Fiquei conhecendo a mulher lá. Sabe onde é que eu fui fazer uma reportagem? Que me levaram, mas não via pro ar. Essa aqui tá pro ar, né? Sim. Uhum. Foi lá no Carbone. Ah, sim, no Arquivo Histórico Municipal. Lá no municipal. Aí o senhor encontrou a Sônia Stork lá. Aí eu encontrei uma senhora lá, que é tia, o vô dela, da Marilene, Marilene que é o nome dela, foi fundador de Juventude. E a senhora, a tia dela, me contou para mim isso lá e me disse para mim que era para mim procurar falar com ela, para ela ficar sabendo que o avô dela não era o tio, era avô. É daqueles imigrantes que vieram da Itália. Esse foi não me lembro o nome de que ele me deu. Foi fundador da Juventude. Ela me falou isso ontem, lá no Carbone, lá no Hospital Carbone. Fui lá. Só que ela diz, olha, nós podemos prestar essa reportagem com o senhor, fazer tudo bem, só tem uma coisa, aqui não vai, fica gravado. Uhum. Aí suspendi. Uhum. Porque não me adianta estar explicando lá a vida de juventude, como eu estou explicando aqui. Aqui eu estou explicando a vida de juventude como é que é. Agora lá não vou explicar, não adianta nada. Não é, Paulo? Está no ar? Tá no ar, sim. Está no ar? Sim, então sim. É por aí que eu quero ver. Uhum. Então amanhã, essa moça, a Marilene, Ana Marilene, que ela percure, que eu vou agora, que vai ter bastante gente lá, que ela percure e vem falar comigo. A gente pode fornecer, inclusive, uma cópia desse material para eles também, não tem nenhum problema. Que ela percure ir lá falar comigo. Foi o senhor que falou com a minha tia, lá no Hospital Pompeia, lá no Hospital... O Carbone, que é o Arquivo Histórico Municipal. Aí eu vou explicar para ela. Tá certo. Mas que ela me percure, porque tem tanta gente lá que não vai dar, Paulo. Certo. Então, Paulo, teve tanta coisa boa já que passou dentro da juventude. E essa boa, que a gente tem que lembrar. Tanta coisa boa que já passou dentro da juventude. Hoje, lamentavelmente, aconteceu coisas ruins que não era para acontecer para a juventude. Mas graças ao bom Deus, hoje já podemos se considerar
Somos campeão daquela copinha do Hélio Dourado. Sim, 3 vezes. Esperemos que o presidente da federação dê mais um pouco de atenção, que ele está lá amanhã lá, eu vou falar para ele. Eu falo que ele dê mais um pouco de atenção para os clubes do interior, que ele dá muito para a dupla Grenal. Que ele nós tirou aquele jogo que era para nós jogar num domingo, tu sabe disso. Nós botou jogar numa segunda-feira, de noite. Só por causa que o Internacional estava fazendo uma péssima campanha ali. Mas não é por aí. O senhor, como presidente da federação, o senhor tem que olhar para todos. A imparcialidade tem que ter. Tá certo. Né? Quem foi o melhor juiz que o senhor viu atuar? Olha, para mim, até agora ninguém me convenceu. Para mim, não. Nem o Agomar? Não. Hã? O Agomar era o Agomar era um carrasco, né? Era um carrasco. O Tonelli, o Romeu da Cruz. Tu vê como eu sei tudo? Romeu da Cruz, Tonelli, o Agomar Martins. Aquele baixinho que jogou no Grêmio, o nome dele, o Luiz Torres. Era o Torres que você está falando, não? Não, o baixinho aquele era gremista dele e apitava jogo. Sempre puxando. Agora, tem uma coisa, Paulo, até foi muito bom tu me fazer essa pergunta aí, pois essa geração nova de juiz que está vindo agora aí, já mudou muito. Mudou. Hoje ele já apita um pouco mais para nós, para os clubes do interior. Tá? Mas quem fez quebrar esse paradigma foi o Juventude. Quem? O Juventude quebrou esse paradigma, quando o Juventude conseguiu ganhar o título de campeão gaúcho. Isso! E depois ganhar o título da Copa do Brasil. Isso! Né? Aí a arbitragem gaúcha começou a olhar mais com outros olhos o futebol do interior. Que o presidente da federação não tem olhado isso aí. Então, o problema aqui é o seguinte, Paulo, que nós temos justamente... Se o Juventude foi grande e vai continuar grande, por ele ser grande, que nós estamos comemorando um centenário. O clube que comemora um centenário, o que é que pode se dizer? É grande, é um clube grande. Porque para chegar lá, abaixo de trabalho, abaixo de sacrifício, como a Juventude sempre teve. E tem mais uma coisa, o Juventude é um clube muito invejado, muito cheio de olho grande. Essa que é a verdade. Eu sempre digo, mas juventude é juventude. Juventude é uma coisa. A única coisa que eu não vou tirar da cabeça, porque não adianta. Certo. Aquele negócio do juventude é um passado de glória, e o Deus já passou. Aquele dia tinha que mudar. Tem que mudar para outro agora. Para olhar para frente. Olhar para frente. Aquele já passou. É que agora tem o hino do centenário, ficou muito bonito, né? Muito bonito. Hino do centenário de Juventude. Tem que mudar lá. Então tem que tirar aquele juventude é um passado de glória. O teu nome querido. Vamos mudar, bota esse que tem aí agora, do centenário. Tá certo. Quero fazer uma outra pergunta para o senhor. Pode fazer, que eu tô Porque todo mundo fala do futebol do Juventude. Futebol? Todo mundo fala do futebol ou no futebol. No futebol. Mas o Juventude, que nasceu daquela cisão com o Recreio da Juventude, sim, porque não aceitavam jogadores, pessoas solteiras, sim, e aí nasceu o Esporte Clube Juventude. O Esporte Clube Juventude ofereceu, foi um dos clubes que mais ofereceu infraestrutura para os sócios. Justamente. De convivência. Justamente. Durante décadas. Justamente. Não era só a sede campestre lá em cima, tinha o bolão, tinha o bolão masculino e feminino, tinha a bocha, depois vieram as escolinhas, que continuam, graças a Deus, continuam uma socada no futebol, né? Mas o que o senhor acha da perda daquele entorno que tinha dentro do clube? Porque lá se vivia, dava para ir todos os dias lá. Você se refere do Recreio da Juventude? Não, do Esporte Clube. Ah, não. Que o Recreio da Juventude, ela nunca quis se envolver no futebol. Sim. E o Juventude nasceu dali. Isso. Do Recreio da Juventude. Tá? Aí, a outra pessoa também que não posso esquecer, não só ele, outro, o Assis Long,
Você conheceu. Sim. Ele foi outra pessoa Pai do legal. Vitor. O Arcides Long e outros mais, principalmente os Arcides Long, os Comanduli, tudo gente. Essa gente foi que criaram o nome da juventude. Compreende? Uhum. Então o Arcides Long foi um grande jogador. E outra coisa, os Bortagaray, os 3 Bortagaray, foram grandes jogadores também. São todos do seu tempo, quando o senhor Tudo, ia lá isso, esquentar Paulo. água. Justamente, Paulo. Uhum. E agora, o coisa já apareceu agora, não faz muito tempo, o Bortagaray. Uhum. Aquilo foi um grande zagueiro. Só tinha uma coisa. Ele e o Long ali dentro daquela pequena área ali, era fogo. Espanava. Era fogo para entrar ali. Porque eles eram marvados. Uhum. O Long era marvado. O parecido Long, ele jogava a bola. Pai do era Vitor, um grande né? jogador. Pai do Vitor. Mas ele depois foi botava preparador respeito. físico. Eles botavam respeito dentro da área ali. Tá certo. Então o problema é o seguinte. E outros zagueiros mais. Mas aí tem outro jogador que eu quero me lembrar dele. Nós temos 1 minuto Falei ainda, do hein? Godot. Parece que eu falei no Godot, Falou. né? Foi um grande jogador. E o Negri. Negri? Negri? Ah, o Negri. É. Foi bom tu fazer me lembrar do Negri. O Negri, para mim, foi um dos maiores goleiros que nós tivemos aí. É verdade. Para mim foi. É verdade. Aquela partida que nós ganhamos, mas naquele tempo era o goleiro, era o coisa aqui, que eu disse agora ali, Do Negri, não? Não, o outro. Godot? Não. Casara? Não. Casara. Ah. Nós ganhamos aquele jogo lá no estádio do Grêmio, hoje está a prefeitura. Nós ganhamos aquele jogo de 6-0. É Fluminense lá? Fluminense. Aham. E sabe quem era o goleiro deles? Ah. Um grande goleiro. Era aquele cara alto lá, que era o goleiro do Flamengo. O Ariosto. O Ariosto. Foi um grande goleiro. Mas tomou 6 gols de nós. Lori fez golo. Canela fez golo. Mas foi um monte de jogadores. E o Homero Soldatelli. Aquele então, sobrou uma bola no risco da pequena área lá. Ele já era, o apelido dele é o Cabecinha de Ouro. Chegou, pá, tocou lá dentro. Resultado, foi a maior festa para mim, na idade que eu tô, foi a maior alegria que eu tive na minha vida, e ainda tenho até hoje. Foi aquela dos 6-0 que nós ganhamos do Flamengo. Sobre o Flamengo? Do Flamengo. Do Flamengo. Ganhamos do Flamengo. Foi a maior alegria que eu tive, Paulo. Que bom. Eu já tive tantas alegrias na minha vida de juventude, mas tantas mesmo, mas essa aí não tem. A única, já estamos encerrando, o que eu vou fazer, vou te agradecer, e tu é uma pessoa que tu vai morar sempre dentro do coração do Batista. Todo mundo lhe respeita. Eu lhe agradeço muito pela entrevista, pelo carinho, pelo afeto e pelo amor à juventude. Muito obrigado, Tá Paulo. certo? Muito obrigado. Gente, estamos encerrando o Caxias Memória, cheio de emoção aqui, alusivo aos 100 anos de juventude, e hoje trazendo essa figura espetacular, que é o seu João Batista de Souza, um catarinense que adotou Caxias e o Juventude. Tá bem? Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima.